Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre formatomática, tá? Uma nova ciência que está surgindo no mundo. Uma ciência que estuda as formas dos objetos, tá? Ela se equipara, de certa forma, com a matemática, que também é uma ciência formal, tá? Que também é uma ciência pura, que ela trata de uma abstração. A matemática, ela estuda o quê? As quantidades, tá? Com números e as dimensões dos objetos das coisas, tá? Basicamente essas duas coisas. E a formatomática, ela estuda uma parte que não entra no campo da matemática, que são as formas dos objetos. Aí você vai dizer, a geometria também estuda. Não, a geometria não estuda as formas dos objetos. Ela estuda as dimensões dos objetos, né? Desses objetos geométricos, vamos dizer assim. Tá? Então, é bem diferente. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tá ok? Qual é o tema de hoje? Bom, eu já falei sobre algumas formas, né? As formas circulares, quadráticas, triangulares e tal, poligonais. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre as operações matemáticas da formatomática, tá? Matemática entre aspas, né? Na verdade são operações formatomáticas, tá bom? Então vamos lá. Gente, existem vamos dizer assim, as regras das operações formatomáticas, para vocês entenderem. A primeira, na formatomática, as operações são de união, separação, repetição e repartição. Fazendo uma analogia com a matemática, união é equivalente à adição. Já a separação é equivalente à subtração. A repetição é equivalente à multiplicação e a repartição é equivalente à divisão. Tá certo? Embora na matemática tenha outros dois tipos de operações matemáticas, que é a exponenciação e a radiciação, na formatomática não existem essas duas operações, tá? Esses dois tipos de operações, melhor dizendo. Já o item 2, as operações de união subdividem-se em sobreposição e junção. Tá? Então é diferente da matemática. Na matemática só existe a operação de adição. Já na formatomática, essa operação, que podia se chamar de adição, que é chamada na verdade de união, ela subdivide-se em outras duas operações, sobreposição e junção. Tá? Que eu vou explicar posteriormente. O item 3. As operações de separação subdividem-se em desconexão e extração. Também ocorre a mesma coisa do que na operação de união. Ela é uma operação equivalente a uma subtração na matemática, só que na formatomática, essa operação chamada separação, ela é subdividida em duas operações, desconexão e extração. Olha a diferença, hein? Já o item 4 diz o seguinte, as operações consideram apenas os pontos de contato para proceder à união ou à separação dos objetos. Apenas os pontos de contato. Ok? Então você une os pontos de contato e retiram eles, tá bom? O item 5. Nas operações de união e separação se dão entre um objeto primário
e um secundário, sendo que o secundário é aquele que é unido ou separado ao primário. Então, no caso da união ou da separação, essas operações são dois objetos. Um é considerado primário, vamos supor, pré-existente, e um outro é o secundário, ele que vai ser acrescido, tá? Ele que vai ser unido a um outro. Tem grande relevância isso? Não. Não é tão relevante. É só para dizer que um está se juntando a outro. Ok? Como também na separação, nessa operação de separação, é para dizer que o primário está ali e o secundário que vai ser separado desse primário. É simplesmente isso, para vocês identificarem, para ficar mais fácil. Que geralmente essas ciências formais, elas exigem isso. Tem que ser bem sistemático para as pessoas poderem desenvolver, ok? Evidentemente que eu não vou desenvolver tudo, tá? Isso aqui eu estou deixando justamente as bases dessa ciência para vocês desenvolverem, né? As pessoas que têm talento, interesse, né? E dedicação para desenvolver essa nova ciência formal que é chamada de formatomática, tá bom? Então vamos lá. Então, o item 5, repetindo. Nas operações de união e separação se dão entre um objeto primário e um secundário, sendo que o secundário é aquele que é unido ou separado ao primário. Tá bom? Item 6. Nas operações de repetição, o objeto primário se repete N vezes. Então, repetição é a multiplicação na matemática. Então, você pega um objeto X, tá? Vamos supor esse, e você vai colocar, isso aqui é uma bolinha de golfe, e você vai colocar N objetos ao lado dele, com contato a ele, correto? Então, vai ser um objeto que vai ter N vezes esse mesmo objeto, tá bom? Nas operações de repartição, que é uma divisão, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com a matemática, então nessa operação de repartição, o objeto primário é repartido N vezes em formas iguais. Então ele tem que ser em formas iguais. Então eu vou ter que dividir igualmente, entendeu? Eu não posso ficar com uma forma diferente da outra. Então vai ter que ter formas iguais. Certo? Então, vamos supor, para vocês entenderem, eu tenho que dividir exatamente no meio aqui para ter duas formas iguais. Dois hemisférios. Tá? Esse hemisfério aqui e esse hemisfério aqui. Só isso? Não, tem outras formas. Eu posso cortar isso aqui dessa forma também. Então, eu vou ter como se fosse 4 gomos. Então, vai ser 4 partes iguais. E posso fazer isso dividindo N vezes. Tá? Todos os objetos são assim? Não. Vai depender da forma de cada objeto. Se é possível dividir ele de forma que cada parte seja igual à outra. Tá? Dividida, né? Então, cada parte dividida vai ter que ser exatamente igual à outra. Então, a divisão na formatomática, que é chamada de repartição, ocorre dessa forma. E a repetição, voltando ao item 6, também vai ser igual. O mesmo objeto repetido N vezes, 2, 3, 4, o que for, tá? Conforme a operação. Tá bom?
Então, no último item, o item 8, relativamente às faces do objeto, os contatos podem ser os seguintes: base, pico e lateral. Então vamos lá, vamos fazer. Existem N objetos, tá? Então a base, para vocês entenderem, é a parte de baixo, tá? Essa parte aqui. Isso aqui é a base, tá? É a área aqui, ok? Tem a altura, é essa altura aqui, tá? Do copo, a altura. Então, aonde que é o pico? É aqui em cima. A base é aqui, é uma área, no caso aqui é um círculo, correto? E a altura é isso aqui. E essa parte de cima, a parte limite da altura, é chamado de pico. Então, o contato pode ser aqui, ou pode ser aqui, na base, ou aqui em cima, ou lateral, nas partes laterais do objeto. Correto? Então, para vocês entenderem o que vem a ser base, pico e lateral. Tá? Claro que vai ter N objetos de N formas. Tá ok? Então, isso vai ser estudado posteriormente. Tá? É uma ciência complexa. Tá? Vai ter uma complexidade muito grande. Que existe N formas. Tá? A gente já estudou as formas elementares, mas evidentemente que deve ter outras formas elementares que eu não falei, porque eu não quero. A minha intenção aqui não é esgotar todas as formas, tá? É simplesmente apresentar para vocês a forma automática e as regras básicas, as formas básicas. Então vamos agora falar sobre as operações da forma automática. São 6, gente. 2 de união, 2 de separação, uma que seria a multiplicação e a última que seria da divisão em termos de matemática, para fazer um paralelo para vocês entenderem. Então, da união, ela subdivide-se em 2 tipos de operações, a sobreposição e a junção. A sobreposição é a união de 2 objetos ligados por bases semelhantes. Imagina 2 canetas, tá? Elas têm a base igual, semelhante, vamos dizer assim, tá? Se eu uni-las pela base, vai haver uma sobreposição. Imagina 2 copos. Se eu unir pelas bases que são semelhantes, esse tipo de operação vai se chamar de sobreposição. Vai formar um novo objeto que vai ser unido por 2 outros objetos que unidos vai formar um outro por uma base semelhante, que é chamado de sobreposição. O símbolo que eu usei, que eu vou usar em todos os tipos de operações, são os diferentes da matemática. Então tem que fazer essa diferenciação, para não haver confusão. Tanto que os nomes eu usei, em vez de adição, eu usei união. Em vez de subtração, eu chamei de separação. Entendeu? E os meus nomes aqui, sem querer, né, assim, eu tentei deixar bem claro, tá? Eu acho que está muito claro o tipo de operação. União, unir. Separação, desunir, né? Repetição. É mais inteligível você falar em repetição do que você falar em multiplicação. Repetir, certo? Repartir, você pega uma coisa e reparte. É melhor do que divisão, tá bom?
Então, usei uma nomenclatura bem fácil das pessoas entenderem o que vem a ser cada uma das operações. Então, a sobreposição, o símbolo é a cerquilha, que é o famoso jogo da velha, tá? Então, o nome técnico é cerquilha. Então, encaixa certinho. A junção, segunda operação da união, né? Junção é a união de dois objetos ligados por bases, lados ou picos diferentes. Então, ela não vai ser pela base, e sim da base com a lateral, entendeu? Ou a base com a lateral, o pico com a lateral, o pico com a base, ok? É dessa forma. Ou seja, a junção é a união de dois objetos que não seja por bases semelhantes, é por outros partes do objeto, que não seja pela base, e que as bases não sejam iguais. Se eu pegar, vamos supor, a base num copo com uma caneta, entendeu? Não vai haver uma sobreposição, e sim uma junção, porque essa caneta ela é menor do que a base do copo, correto? Então, esse objeto resultante da união desses dois objetos vai ser diferente, vai ser um novo tipo de objeto, um novo nome, correto? Então, é dessa forma que a gente tem que entender. Então, vamos lá. O símbolo que a gente usa é o E de companhia, tá? Na junção. Então, companhia, né? Substitui bem essa ideia que vai juntar, tá bom? Vamos lá agora para o outro tipo de operação formatomática, é a desconexão, tá? A desconexão é a separação de um objeto secundário de um objeto primário, tá bom? Então, e o seu símbolo qualquer é o símbolo do parágrafo, tá? Ou seja, imagina dois copos que estão juntos, eu vou separá-los, tá? Então eu vou desconectar, estão conectados, vou desconectar, simples assim, tá? A extração, outro tipo de operação da separação. Então, o que vem a ser a extração? É a separação de parte de um objeto. Então, imagina um objeto qualquer. Tá aqui. Então, se eu tirar parte desse objeto, isso aqui é uma bolinha de golfe, para quem não sabe. Se eu tirar metade dela, qualquer parte dela, eu não estou tirando o outro corpo, estou tirando dela mesmo. Então, eu vou tirando ela, vou descaracterizá-la. Tá? Então, eu vou extrair parte dela. Entendeu? Eu não vou desconectar nada dela. Desconexão são dois objetos que foram unidos, que eu vou desconectá-los. Tá? São duas coisas diferentes. Dois objetos diferentes, não, dois objetos diferentes, né? Únicos, distintos, melhor dizendo, a palavra distinto. Vou separar. Então, esse aqui é o primário, esse aqui é o secundário. Só por uma questão assim de entendimento. Aí eu vou tirar um, deixar apenas outro. Então eu vou fazer uma subtração ou uma separação, que na forma automática é chamado de desconexão. Eu vou desconectar. Tá bom? Imagina uma tomada. A tomada aqui, né?
macho e a fêmea. Então eu vou desconectar. Então eles estavam unidos, eu vou desconectar, eu vou separar. Então isso se chama de desconexão, esse tipo de operação. Tá bom? Já na outra operação da subtração, em termos de matemática, que é a extração. Se eu tirar uma parte dessa bola de golfe, eu estou fazendo uma separação de parte desse objeto. E o símbolo qual que é? É um C cortado. O que quer dizer esse C cortado? É cents. Tá? Um símbolo de moeda, né? Americana, melhor dizendo, né? Cents, né? O C com... é um tipo um cifrão, só que em vez de ser do dinheiro é do cent, dos centavos. Tá? Para mostrar que é uma parte está sendo extraída, tá ali tirando uma parte do C, do ciclo ali. Tá bom? Essa é uma coisa simbólica, um símbolo que eu encontrei assim que poderia ter mais a ver, tá bom? O quinto tipo de operação formatomática é a repetição, tá bom? Que vem a ser a repetição, é reprodução de um objeto N vezes. Então, se eu puser aqui um objeto, ó, N vezes, mas eles têm que estar juntos, compactados, tá? Um ao lado do outro. Então é reprodução. Se eu pegar outro, colocar aqui, tá? Estou pegando copos, você podia pegar outros, né? Outros tipos de objetos. Então, aí é a repetição. Eu posso pegar duas canetas, se eu puser um do lado da outra, vai haver uma repetição, tá? A repetição é mais de duas vezes, tá? Então teria que ter 3 canetas aqui, porque 2 canetas, isso seria no caso, uma junção, né? Ou uma sobreposição, conforme o caso, tá bom? E o símbolo qual é? É aquele símbolo daquela estrelinha, é o asterisco, tá ok? Que é parecido com o símbolo de vezes, né? O símbolo da multiplicação, só que tem mais um traço, tá certo? Que é o traço vertical, que é o vezes é um xizinho, né? Ou um ponto, né? Mas o tradicional é um X. E essa aí com terceiro, né? Terceiro retinha, né? Vamos dizer assim. Ela é justamente o símbolo da repetição, que é um símbolo que é o asterisco, tá bom? Gente, eu falo meio devagar porque eu vou pensando, tá? Não é porque às vezes a gente fala, eu tô lerdo. Quando eu assisto meus vídeos eu fico, nossa, mas eu tô meio lerdo. Não, porque eu vou pensando e eu mesmo fico assim, nossa senhora, às vezes não tinha passado para pensar sobre aquilo tudo. Então, é aquilo. Pô, uma ciência nova, gente. Cá pra nós, né? É uma coisa que tem que parar para pensar, para não falar coisas desconexas, né? Tem que falar a coisa correta, certinho, entendeu? Evidentemente que isso aqui não tem uma precisão assim absoluta, tá? Realmente não tem uma precisão toda ali. Ó, eu não falei nenhuma palavra errada ali. Pode ser que tenha cometido uma coisa, mas vocês vão entender que a gente falha na hora de falar de improviso, né? E não está aqui, não estou lendo nada, eu estou falando livremente, tá? Raciocinando. E vamos para o último tipo de operação, que é a repartição. Repartir, tá? É uma palavra que
realmente encaixa, né? Eu fui feliz em denominar os tipos de operações, tá? Eu consegui realmente falar de palavras que têm a ver com um tipo de operações, tá? Não falei uma coisa assim, sem sentido. Tá? Aqui vem assim a repartição, é a divisão de um objeto em formas semelhantes. Então tem isso aqui, ó, 2 copos. Se eu tirar aqui, vai ter 2 objetos iguais. Se eu pegar essa bolinha de golfe, dividi-la ao meio, essa esfera, vai ficar 2 hemisférios. Então, um hemisfério vai ser evidentemente igual ao outro, correto? Ah, Daniel, então, se eu dividir esse objeto em mais vezes, ele pode ficar ser uma divisão, ou melhor, uma repartição? Vai depender do jeito que você fizer essa repartição. Se eu fizer um corte assim, ela vai ser. E se depois eu fizer, além daquele, fizer outro aqui, eu vou ter, em vez de dois objetos, eu vou ter 4. E os 4 vão ser iguais, tá? Vão ser semi-hemisférios. Entendeu? Vão ser mais ou menos assim, falando em forma leiga, 4 gomos. Correto? Vai ter um gomo aqui, outro gomo aqui, outro gomo aqui, outro gomo aqui. E eu posso ir dividindo mais ainda, desde que as formas resultantes dessa repartição sejam iguais. Aí vai haver a tal da operação de repartição, tá bom? E o símbolo é um símbolo que não é tão assim diferente, né? Já é comum para vocês, que é o símbolo da porcentagem, mas simboliza bem adequadamente, porque é um símbolo em que você divide no meio e aparece 2 bolinhas iguais, né? Um em cima e outro embaixo e um corte. Você está cortando e está aparecendo 2 iguais. Então, é um símbolo apropriado para representar a repartição. Então, enfim, sobreposição é a cerquilha. A junção é o E de companhia. A desconexão é o símbolo do parágrafo. A extração é o Czinho com um corte no meio, que é um traço no meio, melhor dizendo, que é o centes, né? O símbolo do cente americano, de outras moedas também. E a repetição é o asterisco, tá? Que é bem parecido com o símbolo de vezes, só que tem um traço a mais, né? Um traço horizontal. E a repartição, que é o símbolo da porcentagem, que simboliza bem, como eu já falei agora há pouco, que aparece resulta em 2 bolinhas iguais, tá? Que tem que ser assim, a repartição. Tá bom? Então é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai começar a destrinchar, mostrar os exemplos com as figuras, né, formatomáticas, né, figuras geométricas, para você entender como é que se dá a sobreposição, a junção, a desconexão, e cada dessas operações a gente vai fazer um vídeo à parte, para vocês entenderem bem, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu sei que é um vídeo bem científico, isso aqui é só para nerd, né? Não é para as pessoas aí que estão no dia a dia, mas eu tinha que fazer esse vídeo porque eu acho que é uma grande contribuição para a ciência, tá? Para a ciência pura, ok? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.